Olá, vamos a mais um encontro desse projeto intitulado O que os cursinhos não trabalham. Se é a primeira vez que tu está vendo essa aula, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Freza, sou professor de Física especialista do Enem, do curso Enem Fora da Caixa. Inclusive, o único curso que trabalha ciências da natureza a partir das habilidades de uma forma completa, trabalhando todas as habilidades e todos os conteúdos, que a gente chama de objetos de conhecimento, de uma forma estratégica para tu conseguir ter uma pontuação expressiva em ciências da natureza, mesmo com um número razoavelmente pequeno de acertos nessa prova. Isso a gente chama de coerência pedagógica. E por isso esse olhar estratégico que no Brasil somente tu encontra no Enem Fora da Caixa como uma preparação para a ciência da natureza. Dito isso, o que tu deve esperar desta aula que eu preparei com muito carinho hoje? A habilidade 17, tu vai perceber claramente que é uma habilidade que envolve, obviamente, muitas questões cujos cursinhos acabam não trabalhando. E por que eu posso te garantir isso? Porque esta habilidade não envolve um conteúdo específico. Quando eu falo cursinhos, são os cursinhos tradicionais que eles são, digamos, especialistas em trabalhar, no máximo, conteúdos. Mas a gente percebe, quem já domina a matriz de referência do Enem, sabe que o conteúdo sempre está a serviço da matriz, ou seja, ele não é o ponto principal. O ponto principal é a habilidade. E se esse papo agora é novo para ti também, então vem comigo que eu tenho certeza que tu vai aprender muito na nossa aula de hoje. O meu objetivo contigo é que tu entenda que os cursinhos não trabalham esta habilidade, que tu entenda o que é uma habilidade, que tu entenda o que a habilidade 17 vai pedir de ti em qualquer questão e que tu entenda também a aplicação dessa habilidade em algumas questões. Eu separei aqui 7 questões e a gente vai trabalhar então de uma forma estratégica. Essas 7 questões eu peguei estrategicamente algumas questões fáceis, outras médias e outras difíceis, para tu perceber que essa é uma habilidade, como várias outras, que aparecem na mesma habilidade, questões fáceis, médias e difíceis. Claro que, para quem já está acostumado a trabalhar por habilidades, sabe que existem tendências fortes em algumas questões serem cobradas sempre em questões mais fáceis e em outras habilidades sempre questões mais difíceis. Há uma tendência, tá? Na habilidade 17, a gente percebe uma, digamos assim, uma mistura interessante entre questões fáceis, médias e difíceis. Então, o importante é tu identificar essa habilidade e conseguir identificar também a dificuldade dessa questão pela complexidade de raciocínio que ela traz, tá? Dito isso, então, vamos lá. Te organiza, pega lápis, caneta, papel, coisas para tu anotar, porque eu acho que vai ser uma aula bem importante para ti. Então vamos lá. Com isso dito, o que eu tenho que te mostrar? Olha só. O que a gente chama no curso Enem Fora da Caixa de decifrando habilidade. Porque quando tu pega lá a matriz de referência, tem as 30 habilidades de ciência da natureza. Aí tu lê, relê aquilo tudo e tipo assim, cara, mas isso não faz sentido. Então vamos decifrar para que isso faça sentido. E aí eu já te lanço o primeiro desafio. Quando eu for lendo esta habilidade, fica pensando assim, qual o conteúdo que essa habilidade vai trazer? Pode pensar num conteúdo de física, de química ou de biologia, tá? Vamos fazer esse desafio. Então, olha só. O que diz a habilidade 17? Então diz, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. E aí, como é que tu saiu nesse desafio? Tu consegue identificar, essa habilidade aqui vai me pedir, pegar o caso da física, já que eu sou professor de física, tá? Vai pedir questões de cinemática, de leis de Newton, de energia, de eletrodinâmica, do quê? Tu consegue enxergar um conteúdo aí? Eu tenho certeza que não. Porque essa habilidade, ela não envolve um conteúdo específico. E essa é a beleza da habilidade. Tá, professor, então o que a questão vai me exigir? Simples. Relacionar informações. Isso daqui que eu vou grifar é a parte mais importante que tu deve estar preparado. Opa, deixa eu botar mais grossinho aqui. Aí, relacionar informações. Isso daqui é fundamental. Então já fique preparado. E nas 7 questões que a gente vai fazer,
eu quero que tu note que a todo momento, para resolver a questão, a gente vai ter que relacionar informações. Mas que informações? Aí vem um detalhe. Se quiser anotar isso daqui é ouro, tá? Que eu vou te falar. Quando todas as informações que tu precisa relacionar estão na questão, normalmente é uma questão considerada fácil ou médio fácil. Quando tu precisa relacionar com algumas informações que estão na questão, mas com algumas informações que não estão, que tu deveria saber, normalmente são questões difíceis ou médio difíceis, tá? Grava isso, anota isso e aí vamos ver se isso daqui é verdade ou não, tá? Vamos lá. Agora, que informações que o problema vai nos exigir que nos relacione, que a gente faça essa relação, né? Então, são informações que são apresentadas por um texto discursivo, por um gráfico, por tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Aí tu pode dizer o seguinte, tá, professor, mas para aí, toda questão me traz um texto discursivo. Em várias questões eu enxergo gráficos, tabelas, relações matemáticas, linguagem simbólica. Sim, mas somente as questões que buscam relacionar essas informações é que envolve a habilidade 17. E aí vem o detalhe. Se essa é uma habilidade onde podem ser cobrados qualquer conteúdo, inclusive pode envolver nenhum conteúdo daqueles tradicionais, eu estou falando, conteúdo tradicional, tá? Tem várias questões assim, tá, mas isso daqui eu não aprendi com o meu professor tradicional de física, com o meu professor tradicional de química, de biologia. Então, como é que eu faço isso? Aí que tá, se tu não entendeu isso ainda dá tempo de entender. O Enem não é só sobre conteúdo, é sobre raciocínio, é sobre habilidade, tá? Vamos decifrando um pouco mais. E aqui eu já dei spoiler para muita coisa. Então, olha só. Qual é o verbo cognitivo, que o domínio que tu tem que ter? Tu tem que ter uma capacidade de relacionar. Tu tem que conseguir, diante de uma questão que tem muitas informações, tu dizer o seguinte, essas informações não são necessárias para eu resolver o problema. Essas daqui são. E agora tu precisa relacionar essas informações. Aqui que está o detalhe, tá? Vamos lá, vou colocar aqui. É um domínio cognitivo relacionado à capacidade de classificar e fazer uso das informações e conteúdos previamente abordados. Por que classificar? Aquilo que eu te falei. Tu tem uma questão que tem muitas informações. Tu precisa classificar, botar basicamente em duas classes. As informações que são relevantes e as que não são relevantes para a resolução do problema. A partir dessa classificação, tu começa agora eu vou relacionar essas informações, tá? Para relacionar, o estudante deve ser capaz de identificar as informações, eu falei, e classificar em categorias, possivelmente relacionáveis, comparando uma informação com outra. É isso que é o relacionar, é isso que a questão vai exigir de ti, tá? Vamos mais um pouquinho? Olha só. Aqui, vamos agora destrinchar, desmembrar essa habilidade. Toda habilidade tem essa classificação. O verbo, o complemento do verbo e o modificador. Verbo, relacionar, é o que a questão vai exigir de ti. Beleza? Complemento disso daqui. São informações, tu vai relacionar o quê? Informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação. Como? Texto, discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas e linguagem simbólica. O modificador a gente poderia entender até como um contexto. Esse contexto, ele poderia ser um contexto talvez lá nas humanas, nas linguagens, na matemática, mas é no contexto das ciências da natureza. Se tu preferir, tá aqui, ó. Isso que eu acabei de falar, de uma forma resumida, tá aqui. Já tinha falado sobre o domínio cognitivo. Olha o objeto de conhecimento, que a gente chama de conteúdo. Informações apresentadas em diferentes formas de linguagem, interpretação e blá, 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 blá. Note, esse conteúdo ele não é trabalhado diretamente pelos cursinhos tradicionais, pelo ensino tradicional. Tá? Normalmente tem lá uma questão, de novo, pegando o caso da física, tem uma questão de cinemática, onde tem um gráfico de cinemática. Mas daquele gráfico de cinemática, tu precisa dominar o conteúdo de cinemática. Então, o conteúdo da questão é cinemática. Não é o caso aqui. O conteúdo da questão,
ou das questões que envolvem a habilidade 17, o conteúdo é isso aqui. São essas informações apresentadas de diferentes formas. É isso. E aí, a gente tem aí quase metade das habilidades de ciência da natureza que não envolvem um conteúdo específico. Então, se tu está fazendo uma preparação para o Enem com o ensino tradicional, tenho que te dizer que metade das questões que tu vai te deparar, tu não está preparado. Tá bom? Vamos lá. Agora sim. Acho que já deu para tu entender o que as questões vão pedir da gente. E aí sempre eu gosto de fazer um desafio. Eu, professor de física, domino, acho que muita física. Será que eu conseguiria resolver questões que não envolvem física? Esse é o desafio que eu faço. Volta e meia eu faço isso. E aí eu trouxe essa primeira questão que eu não consigo enxergar um conteúdo de física. Eu diria assim, fala de moluscos, arraias, tubarões. Eu acho que isso daqui, na minha ignorância, eu acho que isso daqui deve ser alguma coisa de biologia. Então, um professor de biologia conseguiria fazer. Talvez um professor de química, não. De física também não. Mas aí que tá. Se envolver algum conteúdo de biologia, talvez eu não consiga resolver. Mas, se envolver uma habilidade, que é a 17, eu acho que eu consigo resolver. Vem comigo, vamos lá, vamos junto. Então esse é o desafio que eu fiz comigo mesmo, tá? Veja, primeiro a gente começa pelo comando. Porque eu sei que aqui tem um monte de informações e eu não sei se essas informações são úteis ou não para mim. Então eu vou para o comando primeiro e aí eu vou catando já, classificando as informações que são importantes e as que não são importantes. Então olha só. Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada? Então, para aí. Deixa eu grifar uma informação que é importante. Ele quer a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada. Meu pensamento. Cara, se tu começa a pescar tubarões, o que acontece com o número de tubarões? Tem que diminuir, né? Então, por exemplo, assim, essa alternativa que não faz sentido para mim. Porque eu estou vendo, o tamanho populacional dos tubarões começa a aumentar. Eu acho que isso não faz sentido. Nem essa daqui. Deixa eu ver essa aqui. Tá escondidinho, a letra E. Também não. Tá aumentando o número de tubarões. Só pelo comando, olha só que curioso, só pelo comando eu já consegui eliminar a alternativa B, a alternativa D de dado e a alternativa E de escola. Ponto. Estou entre duas, A e C. Agora, assim, mas pelo comando o problema não fala nada de moluscos e arraias. Então eu vou lá naquele texto e vou ler e vou dar atenção quando ele fala de moluscos e arraias. Então perceba, dados compilados por Jeremy Jackson do Instituto Scripps de Oceanografia dos Estados Unidos mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, atenção, fez com que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões. Para aí. Então deixa eu grifar uma informação. A arraia explodiu para 40 milhões de indivíduos. O que aconteceu com o número de arraias? Aumentou. Olha o gráfico. A gente está entre a A e a C, né? Tu nota que a A diz que o número de arraias diminuiu também. Tá errado, né? Tá, então assim, nem terminei de ler. Já encontrei a resposta certa. Alternativa C. Aí tu pensa o seguinte, professor, na hora da prova, isso me faz ganhar tempo, né? Perfeito, perfeito. Se tu chegar no final da prova e tu sobrou tempo, eu acho que isso é meio irreal, tá? Mas sobrou tempo, tu volta para essa questão e lê o resto. Vamos ver, como aqui a gente tem tempo, tá? Aqui a gente não está em prova, continua. Doce vingança. Essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano. Então, para aí. Se tu aumentou o número de arraias, o número de moluscos diminuiu. Realmente.
Veja, nas 3 situações onde o problema fala sobre tubarão, arraia e molusco, ele comenta: começou a pescar tubarão, diminuiu o tubarão. Fala lá em cima que as arraias explodiram, aumentou a arraia. A arraia come molusco, então o molusco diminuiu. Pronto, fechou a letra C. Te pergunto agora, olhando depois que a gente resolveu. Tem alguma coisa de biologia aqui? De conteúdo de biologia, de física, de química? Não tem. O que a gente teve que fazer? Relacionar informações lá daquele texto discursivo com o gráfico. É isso que as questões 17, da habilidade 17 vão exigir de ti. Tá? Beleza? Pegou a ideia? Então tá. Nas demais questões, eu vou cada vez mais rapidinho, tá? Porque aqui eu acho que tu já entendeu a lógica da habilidade. Vamos agora aumentando o nosso ritmo. Próxima questão. Esta aqui. Olha só. Pergunta. Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento... Para aí. Energia a partir do vento, ele está falando dessa aqui, a eólica. Beleza? Vamos ver. Como as alternativas não é para escolher, tipo assim, não é escolher um gráfico, não é escolher se é solar, se é termoelétrico, o que é. Todas as alternativas vão me falar alguma coisa, eu vou direto para as alternativas. Tá? Então, olha só. Vamos ver. Essa energia a partir do vento, ou seja, a energia eólica, letra A, mais cara que a energia nuclear. Para mais cara, tá aqui, ó, relação de centavos, tá? Então, eólica custa isso daqui. A nuclear custa isso daqui, tá? Então, a eólica é mais cara que a nuclear. E emite maior quantidade de carbono. E para aí, ó. Eólica nem emite carbono. O carbono seria igual. Vou pegar um exemplo. Tipo a termoelétrica. A termoelétrica custa isso e emite isso daqui. É isso que essa legenda está nos informando. Tá? Então, tu percebe que a letra A está errada. Letra B. Diz, é a segunda fonte mais cara. Calma aí. Solar é a mais cara, ó, 37. Eólica é a segunda mais cara. Perfeito. E é livre de emissões de carbono. Ó, não emite carbono. Acabou. Letra B de bola. Preciso ter algum domínio de conteúdo sobre essa questão? Não. Aí tu quer continuar? Tu continua, tá? Com o tempo. Tu vai lá na letra C, na letra D, letra E. Em cada uma delas tu vai encontrar alguma coisa equivocada. A única alternativa correta é a alternativa B de bola. Fechou? Tá entendendo? Tá entendendo, né? Originalmente, esse vídeo vai para o YouTube. Faça teu comentário aqui. Comenta, coloca a tua dúvida, se está gostando e tudo mais. E eu, pessoalmente, vou te responder, tá? Esse é o meu compromisso. Fechou? Vamos lá. Próxima. 8. Outra coisa. Se tu tens curiosidade, tá? Todas essas questões eu peguei do nosso material. O material que é utilizado exclusivamente no curso Enem Fora da Caixa, tá? E estas bolinhas que tu vê aqui, ó. Aqui e aqui já mudou de cor, ó. Estas cores indicam a dificuldade das questões. Então, obviamente, eu peguei uma questão aqui extremamente fácil, que a gente usa essa cor. Aí a gente está indo ainda para as questões, digamos, fáceis, que tem essa cor, tá? E aí tu vai percebendo que as cores vão mudando. Isso é fundamental porque os nossos estudantes, assim, ó, tá, professor, eu tô quebrando a cabeça nessa questão aqui. Daí eu digo assim, mas por que tu tá quebrando a cabeça nessa questão aqui? Se ela é muito difícil. Então, pelas cores, os nossos estudantes conseguem saber se eles estão quebrando a cabeça numa questão fácil ou difícil. Se for difícil acima do objetivo que ele quer, acima da proficiência que ele tem, muito acima, deixa de lado. Se for abaixo, muito importante. Se estiver próximo, um pouco para mais, é importante. Então, esse olhar estratégico, os nossos alunos, que a gente chama de hidrogênios, eles têm, tá? Com esse nosso material. Muito bem, essa questão aqui. Então, olha só. Proveta com água, e está repetido aqui, ó. Proveta com água e amostra A, densidade da amostra obtida em gramas é mais próxima de. Tá, o que o problema está querendo aqui? Tá? Ele está querendo que
qual é a densidade dessa amostra obtida? Tá? Então, assim, resumindo, a densidade da amostra emitida em gramas por ml é mais próxima de. Eu, a hora que copiei repetido aqui, tá? Então, repara, se tu for ler tudo isso daqui, o que informações tu vai pegar? Tá, mas peraí, ele quer a densidade. Professor, eu não lembro como é que se calcula a densidade. Sugestão forte. Ele quer a densidade em gramas por ml. O que é grama? É massa, que tem a ver com isso daqui. Então, deixa eu grifar essa informação. Quando for ler, ele vai dizer, ó, primeiro ele determinou a massa da amostra, obtendo isso daqui. E ele quer a densidade da amostra. Então, a gente vai precisar da massa da amostra. E o que é ml? ml, mililitro, é volume. Por isso que o problema está te dando essas figurinhas. Olha o volume inicial e olha o volume final. Tá bom? É isso. Ó, fala que essa proveta, deixa eu grifar, é graduada em mililitro. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para encontrar essa densidade, a gente vai ter que pegar a massa, que o problema dá, 27,8 gramas, e dividir pelo volume. Pensa comigo. Qual era o volume que a gente tinha aqui no início? Quanto é que é essa marca aqui? Tu concorda que é 35 ml? E no final, tu concorda que essa marca aqui é 45 ml? Então, tu concorda comigo que o volume desse objeto, quando tu mergulhou, é de 10 ml. Porque assim, por que esse líquido ali subiu de 35 para 45 ml? Justamente porque essa amostra ocupa um volume de 10 ml. Tá, então peraí. Então, 10 ml. Tu nota que automaticamente, ó, a gente percebe essa unidade de medida, ó, grama por ml, que é o que ele quer. Vamos lá, continha simples de matemática. Quanto é que é 27,8 dividido por 10? Letra E. 2,78. Deu? Acabou? Ah, professor, mas aqui eu precisava saber de uma fórmula. Se tu soubesse dessa fórmula, que densidade é massa por volume, vai te ajudar, ok? Mas tu não precisa, tu precisa de raciocínio. Se ele está perguntando uma coisa de grama por ml, grama é massa, relaciona lá com aquele 27,8. ml é o volume ocupado, relaciona com as provetas. Deu? Por isso a gente está ainda numa categoria de questões fáceis. Tá? E olha a quantidade de relação que a gente teve que fazer. Aqui eu fiz uma relação da unidade de medida que o problema estava pedindo, com uma informação que estava lá no enunciado e com o volume, né? Com as provetas. Com um desenho, com uma imagem, com uma representação. Tá? Tudo bem, simbora. Opa! Eu acho que agora a gente já entra numa categoria de questões mais difíceis, ó. E tu vai perceber que o negócio ele complica um pouquinho. Eu acho que não é tão direto assim, tá? Então olha só. Pergunta: a faixa de frequência em hertz na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva. Para aí. Tu tá percebendo que a gente tem que dar ênfase em três coisas. Ele pergunta qual é a faixa de frequência na qual a maioria da população tem maior sensibilidade auditiva. Então, olha só. Vamos tentar entender. Bom, primeiro, a faixa de frequência está aqui, ó. Então, é aqui que a gente vai ter que catar essas informações. Aqui ele fala de nível de intensidade sonora. Não entendi muito bem. Mas, vamos lá. Eu acho que o texto vai nos ajudar um pouco. O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências. Ó, grifei aqui sensibilidade auditiva porque está aqui, ó. Então, essa é uma informação importante. Quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade responsável para que o som seja detectado. Para aí. Quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade. Está aqui, ó. Tu nota que é um pouquinho mais exigente essa questão, porque ele está fazendo aqui essas relações aqui dentro. Não é de cara. Então, a maior sensibilidade está ligada com menor intensidade. Faz sentido, né? Faz sentido.
Então, para aí, deixa eu anotar isso. Maior sensibilidade com menor intensidade. O que faz sentido. A pessoa que tem a audição mais sensitiva, mais sensível, tem uma sensibilidade maior, consegue escutar sons de intensidade menor. Faz sentido, né? Beleza? Tá, então continua. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população. Ó, nesse gráfico, a porcentagem corresponde à população. Tá ligado aqui, ó, maior população. Então, peraí. Onde é que o gráfico está pedindo que eu analise? A maior população. Na maior população, bom, vou continuar, mesmo testada. A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonora relatados como dolorosos. Tá, aqui é o nível de dor. Então, de novo, ó, a cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população. Como ele quer saber a maioria da população, eu vou ter que focar os meus esforços de análise aqui, ó, nessa curva, o que corresponde a 99% da população. Beleza? Muito bem. Agora, em que parte que eu tenho maior sensibilidade auditiva? Naquela curva onde eu tenho a menor intensidade. Está aqui, ó. Menor intensidade está aqui. Deixa eu grifar aqui com uma outra informação. Aqui, ó. É essa parte aqui. Essa parte aqui está mais ou menos entre a faixa de 2000 e 2000 e pouco. Então, entre 2000 e 2400. Ou seja, letra C. Tu viu que é mais exigente? De novo, não envolveu nenhum conteúdo de física, química ou biologia, mas envolveu um raciocínio de relacionar informações, só que mais apurado. Né? A gente teve que encontrar a frequência na maioria da população e a gente tinha várias curvas para analisar. Então, por isso que eu disse, opa, esse monte de curva aqui não me interessa. Me interessa essa curva aqui, da maioria. Onde tem maior sensibilidade. Maior sensibilidade é onde tem menor nível sonoro. Faz sentido, né? Faz sentido. Tá? Beleza? Acho que é isso aí. Outra coisa que poderia dar uma dúbia interpretação. Ah, professor, mas assim, eu percebo que onde também eu tenho menor intensidade, é tudo aqui, ó. E de certa forma tudo coincide, ó. Para todas as outras curvas, eu também tenho entre 2.000 e 4.000. Tá? Beleza? Então, fechou essa questão. Próxima. Agora, mudou a cor. Ó. Te prepara que fica mais complexo. Tudo da habilidade 17. Mas a gente não precisa de conteúdo. Repara. Vamos pensar, vamos relacionar bastante. Pergunta. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior. Deixa eu grifar com cores diferentes. Menor e maior. São. Está te dando um gráfico de posição por tempo. Pensa comigo. Onde eu tiver menor velocidade, pensa um carro se movendo bem devagar. Se a velocidade é pequena, ele se desloca, ele muda a posição um pouquinho. Então perceba. Se eu notar aqui, ó, vamos pegar o ponto K. O ponto K, tu nota que, ó, ele está mudando bastante a posição. Pega um intervalinho de tempo, tá? Vou pegar assim, ó. Acho que vai ficar mais fácil se eu fizer assim. Vou imaginar um intervalo de tempo que vai daqui até aqui, tá? Ou melhor, deixa eu pegar assim, ó. Vou pegar daqui até aqui e vamos dizer, só para ficar mais fácil para eu te explicar, que esse intervalo aqui durou 1 segundo, tá? Olha só o que vai acontecer. Nesse 1 segundo, olha o quanto que ele se moveu para cima. Se moveu daqui até aqui, ó. Então ele se moveu bastante de posição. Compara agora o que acontece quando ele se move, por exemplo, aqui, ó.
nesse 1 segundo? Tá? Ó, ele mudou um pouco. Será que mudou mais, mudou menos? Tá um pouco difícil de perceber. Mas eu quero que tu note o seguinte. Tu nota que quanto mais inclinado tiver esse gráfico, mais muda de posição. Então, olha só. Vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Olha esse mesmo trechinho. Deixa eu puxar aqui em azulzinho para cima. Ó. Olha isso daqui. Olha o quanto nesse 1 segundo ele mudou de posição. Mudou muito. Por quê? Porque ele está indo cada vez mais para cima. Então, quanto mais inclinado for esse gráfico, quanto mais para cima ele for do que para a direita, mais ele muda de posição. Faz sentido, né? Então, deixa eu apagar aqui para não bagunçar muito. Perceba. Quando tu tens aqui, passando pelo K, ó, tem uma inclinação, esse gráfico. Quando passa pelo L, tem uma inclinação maior. Então, quer dizer que ele está indo mais para frente, está indo com maior velocidade. Quando ele passa aqui no M, ó, tem uma inclinação menor. Quando passa aqui no N, uma inclinação menor do que aquelas outras. Tá entendendo? Então, assim, o que para mim já salta muito aos olhos? Com certeza, a menor está entre essas daqui, que o gráfico não está tão inclinado, e a maior está aqui. Então, vamos ver. Menor tem que ser M ou N. Não é isso? Tá. Só eliminamos uma. A maior tem que ser L ou K. Não pode ser esse aqui. Eliminamos duas. Eu acho que agora, para a gente saber qual dessas duas é maior ou qual dessas duas é menor, a gente vai ter que ser um pouco mais detalhista. Então, olha só. Eu acho que aqui está mais fácil. Repara. Aqui, esse cara está com uma inclinação mais ou menos assim. Aqui está com uma inclinação assim. Tu consegue perceber que em L, quando ele passa em L, ele está indo mais para cima do que quando ele passa em K. Então, L é maior de todas. Tá? Então, encontramos aqui. Estamos entre duas, que era de se esperar. Agora eu vou ter que ser super detalhista para saber se a menor velocidade é em M ou N. Quando ele passa aqui em M, tem esta inclinação. Quando ele passa aqui em N, tem esta inclinação. Tu percebe que essa daqui, ó, é uma inclinação ligeiramente menor. Se é menor a inclinação, é menor velocidade. Então, M é a menor velocidade. Resposta certa, letra C. Tá? Aí vamos lá. Alguém daqui poderia dizer o seguinte: professor, essa questão para mim super fácil, porque eu usei o seguinte macete. Vamos lá, só porque daí olha só. Para essa questão se tornar fácil para ti, tu teve que usar um macete, e esse macete não está aqui na questão. Está aqui. Eu também usaria um macete. Eu sei que, e se tu quiser anotar isso, tu pode anotar, obviamente. Até sugiro que tu anote. Num gráfico de posição por tempo, que é este o caso, a inclinação da reta tangente, então botar assim, a reta tangente de um ângulo, ela indica o valor da velocidade. E aí eu estou usando um macete que é uma relação matemática, obviamente, lá da matemática, que é, professor, eu peguei esses 4 pontos e eu tracei uma reta tangente, que é exatamente o que a gente fez aqui. Se tu não sabe de reta tangente, nem tenta ir por esse caminho. Se tu sabe que reta tangente é aquela reta que encosta num ponto e apenas um ponto, perdão, aquela reta que encosta em uma curva em apenas um ponto, tu tem aqui, ó. Pô, essa reta tangente aqui me indica que tem uma velocidade. Essa reta tangente tem uma inclinação maior velocidade. Aqui menor e aqui um pouco maior do que essa daqui. Pronto. Se tu encarou esse problema já pensando aqui, aí tu resolve em 30 segundos. Mas se para ti é fácil porque tu entende isso, tu já veio com uma bagagem nisso, é fácil para ti. Para milhões de candidatos, isso daqui não é fácil. Então, pegando a questão
pela habilidade 17, que ela exige relacionar informações, tu nota que aqui essa relação ela é bem mais exigente. Tá? Feito? Vamos para a próxima. Ó, outra. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária a sua retransmissão? Grifar informações importantes. Cadê? Aqui. Qual a máxima distância para que esse sinal possa ser enviado sem ser necessária uma retransmissão? Vamos lendo lá. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores de abaixo de 10, ele precisa ser retransmitido. Para aí. Para não ser retransmitido, esse sinal pode chegar até 10. Grifa aqui uma informação, que essa informação é importante. Até 10. Muito bem. No entanto, intensidades superiores a 100 não pode ser transmitido. Não, mas peraí, eu quero transmitir. Então não pode ser sinal acima de 100. Então, 100. Continua. A figura apresenta como se dá a perda de sinal para diferentes comprimentos de onda. Pensa comigo. Se eu quero que esse sinal vá o mais longe possível, eu vou ter que emitir um sinal com a máxima intensidade possível, que é 100. Acima de 100 diz que não é possível, então 100. E é normal que quando esse sinal vai se movendo, ele vai perdendo um pouco desse sinal. E ele vai perder até chegar a 10. Então, peraí, deixa eu grifar isso. Quer dizer que eu vou emitir a 100 decibéis e ele vai ser transmitido até chegar a 10. Então, ele vai perder 90 decibéis nesse caminho. Qual é a máxima distância? Aí diz assim, tá, professor, mas o que isso daqui me diz? Me diz que um sinal pode ser transmitido. Qual é a máxima distância que um sinal pode ser transmitido? Que sinal é esse? Será que é o sinal com esse comprimento de onda? Com esse? Qual? Tu tem que escolher isso aqui. Tá, professor, posso escolher qualquer um? Não. Pensa comigo. Para ir à máxima distância, tu vai escolher um sinal que perde bastante ou que perde pouco sinal? Para ir o mais longe possível, tu tem que reduzir ao máximo as perdas. A mínima perda que tu tens é isso aqui. É esse ponto aqui. Que perde quanto? Perde 1 decibel por quilômetro. Então, se tu escolheu um sinal que perde 1 decibel a cada quilômetro, para que tu envie um sinal a 100 decibéis e chegue a 10, ele vai perder 90 decibéis. 90 decibéis, ele vai percorrer qual distância? Faz a regrinha de 3 aqui. 90 quilômetros. Ponto. Se tu achou essa questão mais difícil, bem-vindo ao time dos milhões de candidatos. Essa questão ela foi considerada difícil. Tá? Note, toda a estratégia de uma preparação para o Enem é tu perceber que eu tenho questões extremamente fáceis e questões difíceis. Tá? E aí, de acordo com os teus objetivos, com a tua proficiência, tu vais perceber, essa questão é para mim ou não? Tem que me preocupar ou não? Bom, se tu não sabe a tua proficiência, tu precisa, minha sugestão forte, tu precisa fazer simulados com correção TRI. Que aliás, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, o curso Enem Fora da Caixa está com seus simulados à venda. Se tu queres te informar, acessa o nosso Instagram e procura lá essa informação, seja no feed ou então na bio, tá? Se tu não encontrar essa informação na bio, é porque no momento que tu está vendo esse vídeo, os simulados já não estão mais sendo vendidos, tá? Tudo bem. Última questão. Olha só, mudou o nível também. Mudou o nível. Isso daqui é uma questão extremamente difícil. Tá? Vamos lá. Vou ser um pouquinho mais rápido. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida uma centelha elétrica? Centelha elétrica tipo dá uma faísquinha, tá? Então diz, ó, o motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e carga é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas. Aqui, ó. Tá aqui.
Essas etapas são apresentadas no diagrama de pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Tu nota que o problema não te dá indicativo algum de onde essa centelha ocorre. E aí, lembra aquilo que eu estava falando lá no Decifrando a Habilidade que eu pedi para tu anotar? Normalmente as questões que não exigem que tu tenha algum domínio de algum conteúdo, de algo específico, são questões fáceis. Aqui nós temos uma questão da mesma habilidade, mas que tu precisa assim, cara, onde que tem essa centelha? Tu pode ficar o resto da vida olhando para esse gráfico e tu não vai conseguir encontrar. Agora, se tu pensar, for além do gráfico, pensar o seguinte, cara, quando dá uma centelha, pensa assim, ó, tem um lá dentro do motor, eu tenho um combustível. Quando dá uma centelha, o que acontece com esse combustível? Explode, não é? Pega fogo, enfim. Bom, o que as pessoas normalmente pensam? Ah, professor, explodiu, expandiu. Se expandiu, eu acho que essa centelha ocorreu aqui em B. Por quê? Porque olha o que acontece. Perdão. O que acontece aqui? Se expandiu. Daí eu disse, para aí. Tem uma coisa aumentando aqui. Mas o que está aumentando aqui é a pressão. O volume está diminuindo aqui. Então, opa, não é em B. Então, opa, calma aí, não te confunde. Uma coisa é aumentar a pressão, mas diminuir o volume. Eu acho que numa explosão tem que aumentar o volume, né? Mas eu estou falando isso porque eu sei que muita gente colocou a alternativa B. Aí agora diz, tá, professor, peguei a lógica. Ele tem que se expandir, né? Então, eu acho que é em D. Porque se tu fala que quando explode se expande, então tá aqui a expansão. Então, em D. Só que vem um detalhe. Sempre os detalhes, né? E são os detalhes que fazem essa questão muito difícil. O que acontece no motor? Ele explode. Ok, tipo quando dá centelha, ele explode. Só porque isso é tão rápido, essa explosão é tão rápida, que num primeiro momento não dá tempo de mudar o volume. Dá só o tempo de aumentar muito a pressão. Aumenta muito a pressão sem mudar o volume, porque isso é muito rápido. Sim? Quando tem uma explosão, eu entendo que vai aumentar o volume, mas isso acontece depois de explodir. Assim que explode, a explosão é tão rápida que aumenta muito a pressão dentro do motor. Onde é que aumenta muito a pressão sem mudar o volume? Aqui. Então, esse processo foi ocasionado pelo acendimento dessa centelha. Então, a centelha ocorreu aqui em C. Por isso que a resposta certa é a alternativa C. Ponto. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Fechando, mais uma vez. E agora eu vou dar algumas conclusões que se tu quiser concordar comigo, tu concorda. Se não quiser, tu não concorda. Mas eu vou te dizer, eu tô certo. Porque há muitos anos eu trabalho com os microdados. E eu posso te garantir que isso que eu estou falando não é um achismo meu. É baseado em dados. Que é, dependendo do teu objetivo, dependendo da tua proficiência, tem uma gama de questões que não são para ti. Não estou te menosprezando. Estou querendo que tu enxergue um lado positivo disso. Se tu tens uma gama de questões que elas não foram feitas para ti, significa que mesmo que tu acertando ou errando, elas não vão valer praticamente nada. Então tu pode deixá-las de lado. Dependendo do teu objetivo e da tua proficiência, por exemplo, a prova de ciência da natureza de 45 questões, tu pode ter uma gama de 15 questões que não são para ti. Olha que beleza tu chegar numa prova de 45 questões, tu preocupado com o tempo, e diz assim, não, para aí. De 45 questões, eu vou fazer as 30 que são importantes para mim. E aí tu não vai ficar naquela maluquice de ter que fazer toda a questão em 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos. Tu vai dizer, não, tem 15 questões que eu não vou fazer. Vou identificar que essas 15 questões vão fazer. Vou dar mais atenção naquelas questões que eu identifiquei que são as importantes para mim. E aí, se sobrar tempo, aí eu vou naquelas questões lá que eu sei que vão pontuar menos. Essa é a beleza do Enem. Essa é a beleza da estratégia. Mas tu precisa enxergar essas questões. Como eu te fiz enxergar, acredito eu, nas questões da habilidade 17. Compare agora as questões que a gente fez lá no início
com essas questões aqui do final, especialmente essa. Se tu enfrentou mais dificuldade nessas questões no fim, principalmente nessas últimas duas, só tem uma coisa que eu tenho para te dizer. Foge delas. E traça muito bem os teus objetivos. O meu objetivo é 720 em ciências da natureza. Essas questões não são para ti. Agora, tu precisa ter acesso a um curso, a um material que te forneça essas informações. E o curso Enem Fora da Caixa, se tu ainda não conhece, te dá tudo isso, te dá todo esse suporte para tu focar muito na estratégia. Beleza? Fechamos? Espero que tenha gostado dessa aula. Coloca aqui nos comentários, se tu está me vendo aqui pelo YouTube, coloca aqui nos comentários o que tu achou da aula. Vou ter, de novo, o maior carinho e prazer de vir aqui e responder eles, tá bom? Desejo bons estudos para ti, que tu comece, se tu ainda não enxergou as habilidades, que tu comece a enxergar as habilidades, porque ela é a única forma de te dar bem no Enem. Um grande abraço do Prof. Freza.